Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar sobre videogames. Afinal, todo mundo já ouviu falar que jogos violentos tornam as pessoas mais violentas. Mas será que isso realmente faz sentido? Afinal, quando nós olhamos alguns casos de jovens que cometeram atrocidades, é bem normal encontrarmos jogos violentos nas prateleiras deles. Será que de fato isso tem alguma relação? Olha pessoal, não é bem assim, e essa conversa também não é tão simples como vocês podem imaginar. De qualquer forma, eu quero saber se você está preparado. Se você tiver, então vem com o Chico. Essa história toda começou em 1959, quando um psiquiatra alemão chamado Friedrich Wertham escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, onde ele dizia que os quadrinhos violentos iriam transformar os jovens em delinquentes, e por causa disso criaram uma censura nos Estados Unidos que forçava que os quadrinhos fossem muito mais infantilizados para evitar que as crianças fossem influenciadas por aquilo. Desde então é muito comum que um certo grupo de conservadores sempre tente culpar todo tipo de violência que um jovem comete nas coisas que essa pessoa consome, seja na televisão, nos filmes, nos jogos ou até mesmo nas músicas. É sério, tem um documentário que fala sobre um atentado escolar que aconteceu nos Estados Unidos chamado Tiros em Columbine, e a mídia chegou até mesmo a culpar o massacre no gosto musical do indivíduo. Eu tentei ler diversos artigos sobre esse tema para tentar achar uma justificativa científica que eu pudesse apontar aqui no vídeo, mas a verdade, pessoal, é que muitos desses estudos eles são inconclusivos. Alguns deles apontam que jogos violentos não afetam a agressividade, já outros dizem que essa agressividade é aumentada, e até mesmo alguns estudos estão falando que os jogos, pelo contrário, eles diminuem a agressividade das pessoas porque elas estão depositando toda aquela vontade por violência nos jogos. E mesmo assim, sempre que um caso desses acontece, a mídia tenta culpar de todas as formas os videogames o mais rápido que pode. Eu lembro até hoje de um caso que aconteceu aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, que foi o atentado de Realengo. Aquilo me marcou muito há 10 anos atrás. E adivinhe só, a Record ela fez uma matéria completamente tendenciosa e sensacionalista, afirmando que a principal influência para o crime que foi cometido foram jogos de tiro que o indivíduo jogava. A Record ela quis culpar todo aquele terror no CS simplesmente porque o cara jogava. Olha pessoal, eu não quero parecer meio enviesado, mas eu acredito que de fato jogos, filmes, séries, qualquer tipo de produto consumível que tenha um certo teor de violência, eles de fato podem tirar até um pouco da sensibilidade das pessoas com aquele tipo de situação, até porque se uma criança constantemente vê um certo tipo de violência, acaba que para ela, quando aquilo acontece novamente, se torna menos chocante. Mas é claro, isso não são todos os casos. O ser humano como indivíduo tem um costume de banalizar tudo que é rotineiro, mas achar que por conta dessa diminuição da sensibilização as pessoas vão sair por aí cometendo diversos crimes por conta dos jogos, aí é forçar muito a barra, meu amigo. E cá entre nós, tem muito jornal pinga-sangue por aí que faz coisa muito pior do que os jogos, diversos apresentadores que fazem questão de trazer casos violentos, mostrar violência para as pessoas em pleno horário onde crianças podem assistir televisão, e tá tudo bem, né? Isso não vai influenciar nenhuma criança, nenhum adolescente, não vai criar nenhum tipo de impacto na forma que elas enxergam o mundo? É claro que não, claro que não. É muito mais fácil culpar o Assassin's Creed. Na época da matéria da Record sobre Realengo, a comunidade gamer tentou fazer alguns vídeos respondendo à matéria sensacionalista. Monark, Rolandinho, Guilherme Gamer e Felipe Santana foram alguns dos youtubers que lutaram por essa causa. Só que infelizmente, pessoal, aquilo aconteceu em 2011, o YouTube não tinha uma mínima força contra a televisão dominava a mídia. Naquela época também existiam poucos estudos científicos sobre essa temática, e para piorar tudo, a matéria da Record aconteceu em horário nobre. Parece que a Record ela adora falar caquinho em horário nobre. Anos depois tivemos um outro atentado que teve uma repercussão ainda maior. O atentado de Suzano, que você sabe muito bem o que aconteceu. Eu não preciso entrar em detalhes nesse vídeo sobre o que aconteceu em Suzano, mas a verdade é que a história se repetiu e a mídia novamente atuou de forma tendenciosa e relacionou o atentado aos videogames. Só que dessa vez, a comunidade gamer estava muito maior. Culpar os jogos como o principal culpado desse tipo de coisa é ignorar o problema real, é buscar uma solução fácil para um problema muito maior e mais complexo. Aceitar a realidade que vivemos, onde tem bullying, preconceito
preconceito e violência, e pensar como tentar solucionar esse tipo de problema é muito mais difícil. Mas é claro, culpar os jogos é a opção sempre mais fácil e viável que a mídia vai sempre tentar escolher. Jogos são como obras de arte, e toda obra de arte é um espelho da sociedade em que ela foi produzida. Pessoal, o mundo real é perigoso e violento. Uma vez eu fiz um vídeo no meu antigo canal onde eu contava que uma bala já chegou a acertar o vidro de uma porta de uma sala de aula de onde eu estudava. Mano, é esse o país que a gente vive? Não existe nenhum estudo científico que prove de forma conclusiva que os jogos deixam pessoas mais violentas. E muitos desses estudos eles admitem que não tem como a gente saber quem vem primeiro. Se os jogos tornam as pessoas violentas, ou se as pessoas violentas que procuram jogos, filmes e séries mais violentas. Querendo ou não, jogos violentos eles podem aliviar o estresse de muitas pessoas. Além, é claro, dos jogos ajudarem nos sistemas cognitivos, motores, no raciocínio lógico e para melhorar, jogos históricos ainda podem gerar um interesse em história, um interesse muito mais forte do que a escola muitas vezes proporciona. E mesmo que você não se importe com nada disso, você tem que admitir que todo mundo já jogou um jogo violento. Se de fato essas obras têm um impacto tão grande assim na sociedade, a gente já teria entrado em colapso. Tentar censurar os jogos ou qualquer outro tipo de entretenimento é muito problemático. Existem soluções muito melhores para resolver esses problemas. E é nosso papel aqui da internet tentar combater a ignorância que a mídia está proporcionando para as pessoas. Porque a verdade, pessoal, é que eles preferem culpar os jogos do que encarar a realidade que nós vivemos. Agora que eu já deixei claro que jogos violentos não nos transformam em pessoas mais violentas, eu quero conversar um pouquinho sobre esses massacres escolares que acontecem. Por que será que esse tipo de coisa acontece? Eu acho que nós temos motivos muito mais simples que agravam esse tipo de situação, como o próprio bullying, o preconceito e a violência dentro de casa, e até mesmo os problemas psicológicos que as pessoas desenvolvem. Mas existem alguns fatores um pouco mais controversos. Apesar de tudo que eu falei anteriormente, eu não acho que o bullying e o preconceito eles atuem diretamente como responsáveis desses atentados, porque se a gente pegar o caso de grupos de LGBTQI+, de pessoas negras ou de mulheres que constantemente passam por esse tipo de situação preconceituosa e também de bullying, e que nas pesquisas que eu fiz eu acabei encontrando alguns dados que, cara, olha só pra isso. Quando levantamos os dados dos tiroteios em massa dos Estados Unidos, que é o país em que esse tipo de coisa é mais comum, nós descobrimos que de 124 tiroteios em massa, 66 foram feitos por pessoas brancas. E isso representa 53% dos atentados. E desses 124, 119 foram feitos por homens. Isso definitivamente é preocupante, daria um vídeo inteiro para falar sobre isso, mas eu acho que esses dados eles representam muito sobre o que a sociedade é, em como ela tenta a todo momento criar uma satisfação do homem branco. Se você olhar bem, a maioria dos protagonistas de filmes, séries e até mesmo os presidentes, em sua maioria, são brancos. É muito possível que esse tipo de pensamento influencie a cabeça dessas pessoas. Na cabeça deles, eles têm que ficar com a garota que eles gostam, eles têm que conseguir ser populares e respeitados, conseguirem tudo o que eles querem e quando querem. E quando isso não acontece, eles acabam surtando. Um exemplo disso é um dos indivíduos que participaram do caso de Suzano. Vendo tudo isso, eu acho que uma das melhores formas de tentar meio que impedir que esse tipo de coisa aconteça é garantir mais atendimento psicológico para as pessoas e buscar tentar caminhar um pouco mais para um lado de maior diversidade e principalmente combater esse pensamento de que homens brancos eles são os protagonistas da história e que eles devem conseguir tudo. Mas pessoal, isso é um tema muito complexo que eu tenho que estudar muito mais a fundo para poder falar no vídeo. O último fator que eu gostaria de trazer para vocês é sobre um estudo de 2019 que mostra que o crescimento da desigualdade social é um dos fatores que aumentam o número de tiroteios em massa. Esse artigo é muito importante pra gente porque ele mostra que talvez a solução para esse tipo de coisa está muito mais relacionado com política do que qualquer outra coisa, principalmente com videogame. É muito louco pensar que esses caras eles fazem de tudo pra tentar censurar os jogos, mas não movem a bunda da cadeira pra tentar fazer a diferença da desigualdade. Bom galera, esse foi o vídeo, deixa nos comentários o que vocês pensam sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer a minha visão de uma forma bem ampla e bem detalhada, eu acho que ficou muito interessante. De qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção, no mais, é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu